Bem-vindo ao Momento Saúde. Hoje vamos dar início conversando com o Dr. Silvio Geopato sobre cardiologia intervencionista. É um ramo da especialidade que realiza exames diagnósticos e tratamentos utilizando catéteres ou sondas no interior do sistema cardiovascular. Essa é uma história muito bonita, Ana, porque assim, o ser humano sempre teve muita curiosidade sobre o funcionamento do sistema cardiovascular, como que fluía o sangue dentro das veias e artérias, o coração bater. Isso mobilizou a inteligência, a curiosidade humana há milhares de anos, né? E já no Egito Antigo, eles tentavam invadir o sistema circulatório para entender. Os gregos tiveram muitas experiências nesse sentido, mas a cardiologia intervencionista, ela nasceu por um acaso. Na realidade, quem começou, a primeira invasão do sistema vascular humano vivo foi em 1929, com um cirurgião geral chamado Frossman, e ele achava que era possível chegar através de veias ou artérias, chegar até o coração sem que a pessoa morresse. E isso era um mito, porque na época se achava que qualquer tentativa de se chegar ao coração resultaria em morte da pessoa. E ele conseguiu provar no próprio corpo, ele introduziu no próprio sistema venoso dele um catéter pelo braço que foi até o coração, tirou uma radiografia e mostrou para todo mundo que era possível chegar até o coração através do sistema ou arterial ou venoso e sem produzir a morte da pessoa. E na época ele foi execrado. Para você ter ideia, perdeu o emprego, ele era um alemão, e perdeu o emprego e foi trabalhar no interior da Alemanha, mas em 1956 ele foi agraciado com um prêmio Nobel justamente por isso. Ali foi o ponto inicial da cardiologia intervencionista, uma coisa que não se planejava isso. Mas uma vez que foi visto que era possível invadir o corpo humano, a medicina foi se tornando cada vez mais atrevida, invadindo cada vez mais o sistema circulatório, chegando aos dias de hoje. Um grande salto que a gente teve na cardiologia intervencionista foi em 1958, com o médico Mason Sones, um americano, que estudando o coração, sem querer, ele introduziu um catéter, um tubinho, dentro de uma artéria coronária. E todo mundo achava que também, se você invadisse uma artéria coronária, você produziria um desequilíbrio na oxigenação do sangue e a pessoa morreria. E ele, sem querer, por acaso, cateterizou uma coronária, injetou contraste, desenhou, filmou essa coronária e o paciente não morreu. Então, se chegou à conclusão que é possível também se invadir a artéria coronária sem produzir a morte do paciente. E a coisa foi, a partir daí, melhorando. Em 1977, nós tivemos a primeira desobstrução de artéria coronária, foi com o Dr. Grudzin, que ele, tratando um paciente que tinha indicação cirúrgica de ponte de safena, a céu aberto, e ele fez, depois de muita experiência em porcos e cães, ele desenvolveu um catéter que tinha um balãozinho na ponta que poderia viajar através das artérias, entrar dentro da artéria coronária, onde ele iria insuflar esse balão no local da obstrução, desfazendo a obstrução. E ele fez isso com sucesso, o paciente sobreviveu muitos e muitos anos, e a partir daí, o que antes só era possível ser feito com cirurgia a céu aberto, com ponte de safena, na época ainda não existia a mamária, era o começo da experiência, passou a ser feito também através do cateterismo, sem precisar abrir o peito. Então, aí foi o próximo passo da cardiologia, aí sim, ela se tornou a cardiologia intervencionista. Depois disso, nós fomos melhorando cada vez mais a nossa técnica. Hoje, nós tratamos, a grande maioria das pessoas com entupimento de artérias coronárias são tratadas através do cateterismo, do que se chama angioplastia. Defeitos, problemas de válvulas cardíacas, de válvula aórtica, válvula mitral, a gente consegue tratar através de cateterismo. Defeitos congênitos, onde existe comunicações que não deveriam existir entre o lado direito e o lado esquerdo do coração, a gente consegue tratar também sem precisar da cirurgia cardíaca.
algumas pessoas podem dizer, então acabou a cirurgia cardíaca, em hipótese alguma. A cirurgia cardíaca é extremamente importante. Existem casos que não são possíveis do tratamento por cateterismo, então essas pessoas precisam passar pela cirurgia cardíaca com resultados excelentes, porque a cirurgia cardíaca também evoluiu nesses anos, desde a década de 60 para cá, com resultados muito bons. Então hoje nós temos duas linhas de tratamento dos pacientes com problemas cardíacos. Através do cateterismo cardíaco, que seria uma cirurgia minimamente invasiva, e através da cirurgia clássica, para se fazer pontes ou para corrigir problemas de válvula e etc. Então, são dois ramos da cardiologia que se complementam. Eles não concorrem, pelo menos não deveriam concorrer, e sim haver um julgamento muito sensato para se encontrar o que é mais adequado para cada paciente. Cada paciente é um paciente e qual o tratamento mais adequado para ele. Então, nesses poucos minutos que a gente falou aqui, eu resumi mais ou menos uns 5.000 anos de história para você, né, da evolução da angioplastia. A angioplastia coronária começou com um balão. Hoje nós temos os stents, que são aqueles tubinhos metálicos que são introduzidos dentro do coração através do cateterismo com um furinho que pode ser aqui pelo punho, né? Um furo de menos de 2 milímetros, a gente consegue chegar. Então, isso é realmente uma cirurgia minimamente invasiva. E toda essa evolução teve um preço alto no desenvolvimento, no melhoramento, e por isso que a gente não pode parar. Eu tenho que estar atento a todas essas mudanças, a todas essas evoluções, para que eu possa fazer o meu procedimento cada vez com mais habilidade, utilizando o que há de mais moderno nas técnicas, para que a gente possa entregar para os pacientes um resultado tão bom quanto ou melhor do que a cirurgia. Mas a ideia é oferecer tratamentos efetivos e duradouros que melhorem a qualidade de vida e a sobrevida das pessoas também. É uma incisão muito pequena, né? Que na realidade a incisão na pele para permitir para você colocar o dispositivo, colocar o marca-passo que é cada vez menor, cada vez são dispositivos menores. Então é o que a gente chama de loja, é onde a gente vai alojar o marca-passo. Mas é uma cirurgia muito pequena, um corte pequeno, e os eletrodos, né, esses cabos que vão estimular o coração, eles entram através de uma veia e vão até o coração, é levado através do raio-x, o médico vai acompanhando no raio-x, posiciona esses eletrodos dentro do coração e aí instala o dispositivo, que pode ser do lado direito ou do lado esquerdo, mas uma coisa muito discreta. Então, é uma cirurgia muito pequena, não precisa de anestesia geral, nada disso, né? Então, não é um corte, uma cirurgia gigante, muito grande. No próximo bloco, vamos entender qual é a situação do câncer no Brasil e no mundo. Estamos de volta e nesse bloco do Momento Saúde, o hematologista Carmino de Souza discorre sobre a situação do câncer no Brasil e no mundo. Segundo estimativas do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, 80% dos casos de câncer no planeta estão relacionados ao nosso modo de vida. Entre os principais fatores responsáveis por esse cenário, nada agradável, estão hábitos alimentares pouco saudáveis e falta de uma rotina de exercícios físicos. Nós estamos falando provavelmente do mais importante problema de saúde pública que nós estamos vivendo no mundo e no Brasil e particularmente no estado de São Paulo e em Campinas, não é? Lembrar que a frequência de câncer no mundo vem crescendo. Nós temos hoje 1 em cada 2 homens e 1 em cada 3 mulheres no Brasil tem ou terão câncer. As mulheres chegarão a 1 para 2. E ao contrário do que a gente faz em muitas coisas na saúde pública, por exemplo, eu posso prevenir a transmissão de arbovirose, mas eu não posso prevenir, a não ser em raras situações, o câncer. Eu posso fazer diagnóstico mais precoce. Nós temos uma exceção hoje, talvez seja a vacinação para o vírus, para o cólon uterino do HPV.
Quer dizer, então, essa talvez possa, no futuro, reduzir esse câncer, que já reduziu muito na nossa sociedade, mas fora isso, normalmente, na grande maioria dos casos, nós não conseguimos. Então, nós vamos conviver com um número crescente de pacientes com câncer. Lembrar que nós estamos vivendo mais, a nossa sociedade, felizmente, está ganhando muitos anos, a expectativa de vida hoje ela é crescente, cada vez maior. Campinas, por exemplo, tem crescido 4 anos em 10 na expectativa de vida nos últimos 15 a 20 anos. A expectativa de vida no Brasil cresceu em 20 anos o que a França, a Itália e outros países da Europa levaram 200 anos, não é? E isso é um desafio, porque na medida em que a população envelhece, os agravos à saúde aparecem e o câncer emerge como a doença mais prevalente. Hoje, no mundo, são mais ou menos 30 a 35 milhões de novos casos de câncer, com uma mortalidade da ordem de 5 a 6 milhões. Então, o lado bom é que 70% curam, né? Então, câncer não é mais uma condenação à morte, é importante dizer isso. Quando a gente olha o contexto da hematologia na relação do câncer, nós estamos falando em 12% dos tumores. Nós estamos falando em 12% dos tumores, todos são hematológicos. E aqui, só para que as pessoas entendam, nós estamos falando de linfomas, são 63 tipos de linfomas, nós estamos falando de leucemias agudas e leucemias crônicas, com grandes avanços, mieloma múltiplo e depois um outro sem número de doenças menos prevalentes que fazem parte disso. A oncohematologia, como a gente chama esses tumores, entre aspas, líquidos, né? Nem todos são líquidos, os linfomas atingem fundamentalmente linfonodos, fígado, baço, etc., né? Mas também podem atingir o sangue, né? Eles contribuíram demais para a humanidade, porque muitos dos programas terapêuticos foram desenvolvidos na área da hematologia. Então, por exemplo, o tratamento do câncer de mama tem uma semelhança enorme do tratamento, por exemplo, dos linfomas. Então, os primeiros tratamentos poliquimioterápicos, seja para a leucemia da infância, que hoje cura mais de 80%, seja nos linfomas, onde você tem uma curabilidade também, que dependendo do linfoma também pode ser de 80%, mas pode ser menor, aí depende do tipo de linfoma, não é? A forma com que a oncohematologia organizou a questão do diagnóstico, a questão do estadiamento, a questão da estratificação de risco das doenças e depois organizou os planos terapêuticos, não é? Fez com que isso contribuísse para a oncologia como um todo, não é? A oncologia é um desafio para o país. O país, se não tiver uma política, na minha visão, uma política de longo prazo, uma política que olhe para o futuro e não para o passado, nós seremos atropelados pelo câncer. Então, é necessário que o país entenda que só vai diminuir, que não adianta medidas paliativas, como existem inclusive leis que são paliativas, não é? Nós temos que olhar para o futuro. E olhar para o futuro é criar centros integrados de câncer que possam incorporar desde o conhecimento, desde práticas de vida saudável, epidemiologia, registro de câncer. Aliás, Campinas tem um registro de base populacional hoje importante de câncer, depois pesquisa em câncer, tratamentos quimioterápicos, imunoquimioterápicos, radioterápicos, cirúrgicos e etc., não é? Quer dizer, até tratamentos paliativos. Esses centros integrados, eles podem se distribuir de maneira territorial no país, de modo a garantir acesso especializado às pessoas. Hoje nós temos uma parceria com o Hospital de Barretos. O Hospital de Barretos é um centro integrado.
Nós temos aqui no estado de São Paulo o ICESP, nós temos o AC Camargo, nós temos o Hospital de Jaú, nós temos o INCA no Rio de Janeiro, mas nós precisaríamos distribuir isso no país de maneira a garantir territorialmente esse acesso. E a partir desses centros integrados, organizar redes hierárquicas, não é? De modo que o paciente possa voltar para sua casa, possa fazer o seu acompanhamento e essa rede também nutrir esses centros com casos que sejam necessariamente atendidos nessas unidades. Se o Brasil não fizer isso, nós seremos atropelados no futuro, porque a questão do câncer não é uma questão conjuntural, ela é uma questão que veio para ficar e vai ficar para sempre numa sociedade que está avançando como a nossa sociedade brasileira, não é? Eu trabalho na área do câncer hematológico, sempre a minha vida foi ligada ao tratamento de linfomas, leucemias e o transplante de medula óssea, contribuindo cientificamente para isso, produzindo muitos trabalhos e muitos conhecimentos, treinando muita gente, não é, nessa área. Nós temos hoje uma forma de treinar os hematologistas que eles realmente adquirem grandes conhecimentos. O transplante de medula óssea faz parte do nosso trabalho como terapêutica. Não existe mais aquele glamour que existiu no passado. Hoje é uma terapêutica a mais que entra dentro do nosso tratamento. Mas a minha visão do câncer é que nós precisamos de um planejamento de país, de Estado, para os próximos 10, 15, 20 anos. Se nós não fizermos isso, nós seremos atropelados pelo aumento da frequência dos tumores, não é? E o fator mais importante, obviamente, é o envelhecimento, mas não só. Lembrar que nós temos tumores desde o dia do nascimento, que são os tumores teratogênicos, até pessoas com 100 anos. Hoje existem programas de pesquisa que incluem doentes com até 100 anos, não é? Hoje nós temos um número muito grande de pessoas com mais de 80, 90 anos na nossa sociedade, e teremos cada vez mais e que terão maior probabilidade de ter essas doenças. Câncer é o assunto do momento. Se a gente separar na área de doenças cardiovasculares, neurologia de cardio, câncer já é a primeira causa de morte no Brasil e hoje nós precisamos trabalhar um projeto de futuro. Depois do intervalo, o Momento Saúde volta com um ortopedista. Chegou a hora de mostrar como é a formação das especialidades. Quem vai falar sobre a ortopedia é o Dr. João Batista Miranda, da Unicamp. Um ortopedista, ele tem a formação tradicional na sua fase inicial de vida como estudante de medicina. Ele faz a escola médica tradicional, então a formação básica de todo profissional. Aliás, esse é o objetivo da Faculdade de Medicina, é formar um profissional competente que tenha um conhecimento geral. Terminada essa fase que a gente fala de graduação, ele se formando, ele passa para uma outra carreira, que é a especialização. No caso do ortopedista, ele vai ser uma pessoa, um médico, que vai tratar do que nós chamamos das afecções ou doenças do aparelho locomotor. Então, são as doenças que afetam os músculos, os ossos, as articulações, os ligamentos, os tendões, de todo o corpo. E isso é feito, no início era feito em 2 anos. Hoje, com a expansão do conhecimento, com a expansão das informações, já se requer uma especialização que vai 3 a 4 anos. E agora, com o advento das subespecialidades, se eu vou explicar já o que é, há necessidade de mais 1 ou 2 anos. Então, um profissional, para se formar como ortopedista, ele faz o curso de medicina, que são 6 anos, e depois ele faz a especialização na ortopedia e uma subespecialidade, geralmente, que vai levar mais aí 4 ou 5 anos. E aí ele vai estar apto. Há décadas passadas, um ortopedista, ele tratava de todas essas afecções.
Então ele tratava coluna, ele tratava ombro, cotovelo, mão, quadril, joelho, pé, enfim, tudo. Como eu disse, o conhecimento se expandiu e as informações são muitas. As propedêuticas, as alternativas, as possibilidades são muitas. Isso levou à necessidade de ter um conhecimento maior e específico para cada profissional. E aí vieram as subespecialidades. Então, hoje na ortopedia tem o especialista em coluna, o especialista em tumor, o especialista em ombro e cotovelo, o especialista em mão, o especialista em quadril e assim sucessivamente. Porque as informações são muitas, muitas. E é difícil um profissional conhecer tudo na sua profundidade, com todas as informações vigentes que teve hoje, nos dias atuais, né? Então, mais ou menos é isso que faz um ortopedista. Eu, basicamente, eu tenho uma particularidade que eu julgo interessante. No início da minha vida, eu era clínico e reumatologista. Eu não fiz ortopedia logo na primeira especialidade, eu fiz reumatologia. E o que me fez levar a ser ortopedista? Eu tratava de muitas crianças e adolescentes com uma doença que é bastante conhecida, que chama artrite reumatoide. E esses adolescentes, eles tinham um problema muito sério de movimento nas articulações, para andar, para fazer uma série de atividades. Porque a artrite reumatoide, ela deriva de um processo inflamatório que causa a destruição das articulações. E particularmente nessa área, existiam muitas moças na fase pós-adolescência, adulto jovem, que tinham afecção nos quadris e que não tinham movimentos nos quadris. Então, essas pacientes reclamavam muito, porque era até difícil fazer higiene íntima. Muitas estavam em idade para se casar, os noivos não aceitavam as condições clínicas dela e até assim, ameaçavam, muitos terminavam o namoro e elas ficavam desesperadas. E na época não se fazia prótese nesses pacientes. E aquilo me incomodou muito. Então eu falei, quer saber, eu vou fazer ortopedia para fazer próteses nessas pacientes, porque eu acho que elas merecem ter uma qualidade de vida melhor. Foi aí que eu fui fazer a especialidade. E eu comecei justamente trabalhando, fazendo próteses em pacientes jovens. Por quê? Naquela época só se fazia prótese depois de 60 anos de idade. E muitas daquelas pacientes nem chegavam aos 60 anos de idade. Pela doença artrite reumatoide, elas morriam antes, por complicações e uma série de coisas. Então, o especialista em ortopedia, seja de qual área for, ele sempre vai tratar dessas doenças, que acometem as articulações, que acometem músculos, tendões, e também uma área muito importante, um subgrupo muito importante, é o tratamento das fraturas. Então, toda fratura é tratada por um ortopedista. Aí já não há tanta necessidade de ser um especialista neste campo. Um ortopedista geral costuma fazer muito bem esses procedimentos, né? São coisas comuns e hoje, com o envelhecimento da população, né? Muitas pessoas idosas caem e têm fratura, né? E há necessidade de você tratar o mais rápido possível. Você não pode deixar uma pessoa idosa com uma fratura acamada muito tempo, porque o risco de complicações cardíacas, pulmonares, vasculares é muito grande e isso, o índice de morbidade e de mortalidade aumenta muito. Então é uma coisa que tem que ser tratada o mais rápido possível. Toda a minha carreira foi na Unicamp. Eu vim para cá em 69 como aluno, me formei em 74, depois eu fiz 2 anos de clínica médica e reumatologia, e aí de 81 a 84 eu vim para ortopedia, para fazer ortopedia.
Eu era professor da reumatologia, larguei o cargo de professor e voltei a ser um estagiário na ortopedia, para fazer a especialidade em ortopedia. E aí eu me dediquei mais a essa área de próteses, principalmente de joelho e quadril. O conhecimento é um dos alimentos da alma, né? Então acho que isso é muito importante. E no meu caso, ele ajuda muito a cuidar das pessoas, que eu acho que é uma profissão muito nobre. Eu gosto muito, acho muito bonita. A FUNCAMP é uma instituição privada e que ela dá suporte à Unicamp. Tudo que a Unicamp precisa para ter uma maior agilidade, todos os contratos são realizados, a grande maioria deles, pelo menos se não todos, com a FUNCAMP. Isso faz com que a universidade trabalhe com mais agilidade, com mais competência, com mais facilidade, né? Porque no serviço público tem uma série de regras, de normas que a gente tem que seguir, são importantes, mas que de certa forma a tornam um pouco lenta em algumas decisões. Então, a FUNCAMP é uma entidade de apoio à universidade. E a gente fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até o próximo.